Olá, esta é a primeira videoaula do canal Aprender Ciência. Estamos estreando o concurso Economia Internacional. A ideia é tratar cada capítulo do livro de Economia Internacional de Paul Krugman e Maurice Obstfeld. Esta aula trata do capítulo 1. Aqui está a bibliografia. Vamos começar? Podemos dizer que a disciplina Economia, como a conhecemos, começou a partir do comércio e das finanças internacionais. O ensaio da balança comercial, de David Hume, é frequentemente descrito como a primeira exposição real de um modelo econômico, quase 20 anos que seu amigo Adam Smith publicasse A Riqueza das Nações. O estudo da economia internacional tem se tornado cada vez mais importante, pois as nações estão cada vez mais interligadas. As mudanças estão cada vez mais velozes, ampliando consideravelmente o comércio de bens e serviços, os fluxos de moeda e os investimentos em outras economias. Essa figura apresenta as exportações dos Estados Unidos como porcentagem da renda nacional entre 1960 e 2008. Note que nesse país, tanto as exportações quanto as importações cresceram, mas as importações cresceram muito mais. A pergunta que pode surgir aqui é: como os Estados Unidos conseguem pagar por todos esses bens importados? A resposta está no fato de que os Estados Unidos atraem muitos fluxos de investimentos de diversas partes do mundo. Logo, a diferença entre exportações e importações constitui um fator para outro aspecto: as crescentes ligações entre os mercados financeiros internacionais de capitais. Mas esse assunto será visto em outro capítulo. Aqui, nós temos as exportações e as importações brasileiras como porcentagem do PIB. Note que em alguns períodos as exportações foram maiores, em outros, as importações foram maiores. Os países, em virtude do tamanho de sua economia, podem depender em maior ou menor grau do comércio internacional. Veja essa figura. Note que, enquanto nos Estados Unidos os fluxos de exportações e importações correspondem a menos de 20% da renda nacional, na Bélgica esses valores chegam a quase 20%. Esses valores dependem muito de quanto a produção de um país consegue atender à demanda interna e o quanto ele exporta. No livro-texto que vamos utilizar nesse curso, apresenta os principais conceitos e métodos de economia internacional e ilustra com aplicações extraídas do mundo real. Boa parte da obra apresenta aplicações atuais da teoria do comércio internacional de David Ricardo e da teoria monetária de David Hume. Os autores desse livro fizeram um esforço pessoal para atualizar essas análises. O mundo tem passado por muitas mudanças na sua organização política e econômica. A economia global da década de 90 lançou muitos desafios novos, da reação violenta contra a globalização e uma série de crises financeiras sem precedentes. Os economistas eram capazes de explicar análises existentes alguns desses desafios, mas também foram forçados a repensar alguns conceitos importantes. Além disso, surgiram novos enfoques para velhas questões, como o impacto de mudanças nas políticas monetária e fiscal. Os autores tentaram no livro expressar as principais ideias surgidas em pesquisas recentes, reforçando ao mesmo tempo a utilidade contínua das antigas noções. Agora podemos perguntar: do que trata a economia internacional? A economia internacional utiliza os mesmos métodos fundamentais de análise que outras sub-áreas da economia, pois motivações e o comportamento de indivíduos são iguais, seja no comércio internacional, seja nas transações internas. Vejamos um exemplo. Uma loja de alimentos finos da Flórida vende grãos tanto no México quanto no Havaí. A relação de oferta e demanda é a mesma, e a distância para transportar o café para outro país, nesse caso, é inclusive menor do que levar para o Havaí. No entanto, surgem aqui preocupações novas e diferentes, já que o comércio internacional ocorre entre nações independentes, cada qual com sua moeda e sua política econômica. A venda do café para o México envolve o comércio entre fronteiras, o que pode envolver uma série de restrições. A restrição do comércio entre um estado e outro do mesmo país, contudo, é proibida. Como podemos ver, existem outras questões, como as taxas de câmbio, já que diferentes países utilizam diferentes moedas.
São 7 os principais temas de estudo da economia internacional. São eles: os ganhos do comércio, o padrão de comércio, o protecionismo, a determinação das taxas de câmbio, a coordenação das políticas econômicas internacionais e o mercado internacional de capitais. Vamos falar de cada um deles. Ganhos do comércio. É sempre salutar aos países comercializarem entre si. Afinal, seria muito difícil para um país produzir tudo aquilo que a sua população consome. Quando os países vendem bens e serviços uns aos outros, essa troca quase sempre gera um benefício mútuo. Os países podem se beneficiar do comércio quando cada nação se especializa na produção de um bem no qual é mais eficiente e troca o seu excedente com outros países. Há ainda outros benefícios, como a migração do trabalho, os empréstimos internacionais, o investimento estrangeiro e as transferências internacionais de capital. Existem também críticas ao comércio, tanto como o desemprego e degradação do meio ambiente. Todas essas questões serão discutidas no decorrer do curso. Padrão do comércio. O estudo sobre o padrão de comércio permite discutir os efeitos do comércio internacional e propor mudanças nas políticas governamentais. Os padrões são explicados por questões como o clima, a tecnologia, a mão de obra especializada e a produtividade da terra nos diferentes países. Protecionismo. Há muitos debates sobre quanto comércio um país pode ou deve permitir. Muitos países protegem seus produtores locais com tarifas, cotas e subsídios. Ao longo da segunda metade do século XX, muitos países estabeleceram entre si acordos de comércio e inclusive áreas de comércio. A própria Organização Mundial do Comércio foi criada para ajudar as nações nesse sentido. Balanço de pagamentos. A questão do comércio internacional é muito mais complexa que exportar mais que importar. Muitos países, buscando o superávit comercial, têm violado as regras do comércio internacional, vindo a prejudicar muitas nações. O balanço de pagamentos envolve uma série de contextos específicos, como os movimentos internacionais de capitais, a política internacional e o problema do protecionismo. Determinação das taxas de câmbio. Diferentes países possuem diferentes moedas. As moedas podem mudar o valor ao longo do tempo e, às vezes, de forma drástica. Essas diferenças e flutuações no valor das moedas afetam de maneira significativa a forma como os países comercializam entre si. Coordenação das políticas econômicas internacionais. Cada nação soberana, a princípio, é livre para escolher suas políticas econômicas. No entanto, em uma economia mundial integrada, as políticas econômicas de um país afetam também outros países. Mesmo quando dois países possuem objetivos similares, podem sofrer perdas quando não coordenam entre si suas políticas econômicas. O problema fundamental em economia internacional é como produzir um grau aceitável de harmonia e comércio internacional e as políticas monetárias de diferentes países sem uma autoridade mundial que lhes diga o que fazer. Mercado mundial de capitais. Muitos países que desejam aplicar políticas de investimento como mobilidade, infraestrutura e redução da pobreza recorrem a empréstimos de bancos de países desenvolvidos. Em qualquer economia desenvolvida existe um grande mercado de capitais, um conjunto de arranjos pelos quais os indivíduos e empresas trocam dinheiro hoje por promessas de pagamento no futuro. O mercado internacional de capitais está sujeito a regulamentações especiais e também a riscos, como crise, inadimplência e taxa de câmbio. Terminamos aqui a primeira aula do curso Economia Internacional. Até a próxima! Gostou do vídeo? Marque como gostei, inscreva-se no canal e receba as nossas atualizações. E nos adicione também nas redes sociais. Até a próxima!